Ai, Corinthians, aqui é Corinthians, caramba, respeita a nossa história, chora Abel, chora porcada, Memphis Depay, pai da porcada, e partida do nosso Corinthians. Os Tricas eliminado, Varmengo eliminado, porcada eliminada aqui quarta-feira do nosso Corinthians. Corinthians campeão da Copa do Brasil. Vamos ver aqui que os corintianos falaram, alopraram, não perdoaram a porcada, o timinho Nutella e também o chororô de Abel Ferreira. Vamos pro vídeo agora, se inscreva aí no canal, fortaleça com aquele like de sempre, você que tá feliz com a vitória do Coringão. Já alopra a porcada aqui nos comentários, eu sou o Luan, bora pro vídeo. Que quarta-feira para nós Corinthians, aqui, olha aqui, ó. Olha que quarta-feira. Vou botar até um pouco de sem mundial. Hoje, vou falar uma coisa. Que quarta-feira, hein? As soberanas também saíram. Hoje é dia de tomar um sem mundial e comer um pedindo bis das soberanas lá da Vila Sônia. Olha que belezinha aqui, ó. Sem mundial, tchau. Pedindo bis, tchau. Que quarta-feira. Os pedindo bis soberanas foram embora. E o sem mundial também. Que quarta-feira pra nós, Corinthians. Que quarta-feira. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Fala, meu povo. Começando mais uns 60 segundos do Benja. Corinthians classificado em pleno Allianz Parque, 2-0. Corinthians jogou muita bola, a torcida do Palmeiras ficou brava, xingou o Abel, vaiou o time. A torcida do Palmeiras não vai aguentar essa eliminação não, hein? E o Palmeiras, que já havia perdido o Campeonato Paulista pro Corinthians, agora eliminado em casa pela Copa do Brasil. E foi um jogo que não adianta reclamar de arbitragem, gente. Expulsão do Aníbal Moreno simplesmente perfeita. E o Corinthians jogou muito bem. O Corinthians jogou praticamente o jogo inteiro com um jogador a mais. Aí não tem o que fazer, gente. Prevaleceu, jogou com muita raça, muita vontade. O Martini jogou muito, o Ranieri jogou pra caramba. E agora vai ser difícil, hein? Eu tô ansioso para ver o que o Abel vai falar. E anota aí, gente. O Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil. Salve, salve, rapaziada! Terminou no Allianz Parque. Nosso freguês 0, Corinthians 2. Coringão classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Se um dia eu fui crítico, eu não lembro mais. Dorival, parabéns, mano. Agora sim é um time com postura. Eu quero ver esse monte de corneteiro, quando eu falava que esse time podia dar mais, o que eles vão falar agora? Tá vendo? O time quando quer, quando tem vergonha na cara, os caras jogam. Parabéns, Coringão. Vitória merecida tanto dentro da Neoquímica Arena, quanto hoje dentro do Allianz Parque. O nosso freguês deu piti. E como é bom, mano, ver a torcida dos caras xingando o técnico, jogador dos caras perdendo a cabeça sendo expulso. Chupa! Chupa, porque aqui é Corinthians, meu irmão. Ó, rumo ao título da Copa do Brasil. Eu tô maluco. Vai, Corinthians! E o Palmeiras até em algum momento, nessas situações, e o Palmeiras até em algum momento começou a ficar com a bola, começou a atacar, esboçou uma pressãozinha. Não foi suficiente. Não foi suficiente para incomodar o Corinthians, que já tinha uma vantagem e que não perdeu essa vantagem. E que fez 3-0 no agregado. 3-0 no agregado. E aí, nesse momento de pressão do Palmeiras, o Corinthians chegou ao seu gol. O Corinthians chegou ao seu gol, muito reclamado pelo Palmeiras, mas, gente, é inacreditável. O Bidu não faz nada no Everton. Ele tá parado ali, mas tá todo mundo dentro da área. Ele impediu o Everton de fazer a defesa. Ele não faz nenhum movimento de obstruir a passagem do Everton. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso é física. Ele tá ali. Ele tá dentro da área, o que é permitido. Ele não faz nenhum movimento para atrapalhar o Everton. Se o Everton se atrapalha pela presença dele, é outra história. Mas não há infração. E o lance foi revisado pelo VAR. Não teve nada de anormal no gol. E o gol de Matheus Bidu
Cara, foi um golaço. Foi um golaço. Reparem na frieza, na qualidade técnica de Matheus Bidu nesse lance. O Matheus Bidu, ele tem tempo e calma para tirar o zagueiro da jogada e chegar na frente do Everton e de perna da direita, que não é a dele, empurrar para o fundo da rede. Mas assim, sem suar, sem se afobar, do tipo, calma, tranquilidade, como diria Paulo Nobre. Respira, não pira, inspira, expira, medita e faz o gol. Pressão 12/8 ali. Podia, né, medir ali que não ia ter, sem afobamento, sem... Impressionante, Matheus Bidu. Aliás, o maior jogo de Matheus Bidu com essa camisa. Que atuação gigantesca. Ele que renovou o contrato essa semana, ele que foi um dos titulares responsáveis por aquela sequência fantástica do Corinthians no ano passado e que hoje é um titular absoluto. Não há o que falar de Matheus Bidu. Matheus Bidu é titularíssimo e hoje fez um jogo enorme, gigante, porque é nesses jogos contra o rival, jogos decisivos, jogos de Copa, que você constrói a sua narrativa, a sua história, você deixa a sua marca no clube. Hoje foi um jogo de Matheus Bidu. E também de Gustavo Henrique. Que já tinha feito um grande jogo na ida, já tinha feito um enorme jogo contra o Palmeiras na ida, e faz o segundo gol. Bem ao seu estilo, né? 1,95 de altura. Gustavo Henrique também, que estava afirmado na defesa no ano passado, quando vira o ano, lesão, oscilação do time, fragilidades defensivas, o sistema não funcionando, ele sucumbiu junto de todo mundo. Ele e André Ramalho deram aulas com o Ranieri à frente da defesa. De novo, o Ranieri um gigante. Vejam que eu estou elogiando jogadores de defesa. E esse era um problema do trabalho do Ramon. Esse era um problema. Detectar. O Ramon teve virtudes. O Ramon ganhou o Campeonato Paulista. O Ramon é treinador dessa sequência com o trio ofensivo Memphis e Yuri Garro. Mas o Ramon também vazava muito. O Dorival começou a corrigir isso. Só que ele não tinha o trio à sua disposição. Ele teve nesses 2 jogos. O que aconteceu? Sendo que no segundo jogo, o Memphis acabou saindo muito cedo no segundo tempo. No primeiro tempo. E o gol sai justamente logo depois. Quando ele sente sozinho, até tem que ver a gravidade da lesão, né? Parece que sentiu a posterior, né? Aquela fisgada. É substituído ali, finalzinho do primeiro tempo, e na sequência sai o gol do Matheus Bidu. Melhor dos mundos, né? Porque ali o Corinthians perdia o cara que fazia o gol, né? Decisivo do confronto até então. O cara super importante, um pilar desse trio, e a partir dali você não tinha mais o Memphis. E o Romero, que entrou bem, não vinha fazendo grandes jogos. O Romero entra só depois do gol, né? Porque aí na sequência acontece o gol. Enfim, aí o gol ali no final do primeiro tempo. O Palmeiras no segundo tempo volta para tentar voltar para o jogo, né? E aí o Corinthians faz o 2-0. E poderia até ter feito mais, porque os espaços se abriram, né? Já tinha um jogador a menos, até perdeu mais um no final, que acabou expulso, o Emiliano Martinez, que entra no segundo tempo, o Flaco Lopes também, e aí Abel Ferreira. O Abel Ferreira colocou o Flaco Lopes, que eu acho até que é uma troca meio, quando você fala, né, Vitor Roque, estava dando um trabalho, tivemos um corte aí, mas já voltamos. Se tem um cara que estava dando um trabalho para a defesa do Corinthians, era o Vitor Roque. E o Abel Ferreira sacou o Vitor Roque no intervalo para colocar o Flaco Lopes. Não deu certo. Senhoras e senhores, que classificação gigantesca do Corinthians. Aqui é Corinthians, caramba! Ó. Respeita. Memphis Depay só sabe subir na bola, porcada. Que partida do nosso Corinthians. Que classificação. Nosso freguês voltou. Nosso freguês voltou.
Chora, Abel, chora porcada. Abel reclamando daquele primeiro gol que, meu Deus do céu, o mãozinha de alface lá, Matheus Bidu nem encosta nele, ele que tromba no Matheus Bidu e se joga reclamando de falta. Pelo amor de Deus, que partida do Bidu, que golaço, teve paciência, pegou a bola, tirou do zagueiro, fez o giro de corpo, esperou a bola vir pro pé direito dele e jogou no alto, na gaveta do gol do Everton. Partidaça do André Ramalho também, hein? Quanto tempo que eu não vi os dois. Gustavo Henrique já tinha feito uma bela partida no primeiro jogo na Neoquímica Arena, mas nesse André Ramalho voltou a jogar aquilo que a gente viu ele jogar exatamente com essa defesa, junto com o Gustavo Henrique, lá naquela reta final de 9 vitórias seguidas. Ô Corinthians, ô Corinthians! Se fosse assim todos os jogos, a gente fala que esse time é competitivo. Se jogar com os titulares, se parar de ficar inventando moda, segundo jogo que Dorival consegue manter o mesmo time, principalmente lá na frente, né? O trio Memphis, Garro e Yuri Alberto. E a gente fez 2 belas partidas e que continue assim, para que a gente se recupere também aí no Brasileirão. Que partida também de Rodrigo Garro, Ranieri monstro, Martínez monstro, o time inteiro jogou demais. Hugo Souza quase não foi exigidos. 4 partidas, contando Paulista e Copa do Brasil, o Corinthians não toma nenhum gol da porcada. Adiós, adiós. Tricas, Varmengo e porcada, os 3 eliminados. Que noite pra nós que é Corinthians, Corinthians classificado. Escrever aí, o campeão voltou. Vai dar Corinthians nessa Copa do Brasil. Que é Corinthians, respeita a nossa história, deixa a sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal, aquele like de sempre. Vai, Corinthians!